levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao estudo na palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o John Rosenstern, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos contentes e felizes de poder estar com você hoje. No programa passado, Dr. Gray, o tempo acabou quando você mencionou algo que acho que gostaríamos de continuar falando. O que era? Tínhamos discutido um pouco sobre isso antes, mas gostaria de saber um pouco mais a respeito. Em termos de quando Cristo morreu e depois que ele ressuscitou, e sabemos sobre a ascensão, depois o dia de Pentecostes, quanto tempo desde então até esse ponto aqui? Será que foram meses? 2 ou 3 anos? O que vocês acham? Eu acho que foram 2 ou 3 anos. Estou chutando. Não sei ao certo. Você mencionou que, e você tem razão, aonde Paulo estava? Não há registro que diz que ele encontrou Jesus Cristo. Quando Jesus foi até Jerusalém, com milhares de pessoas indo até ele, quando ele ministrava nas sinagogas, estava sempre cheio. Queriam ouvi-lo falar e também os milagres que ele fez, e por aí vai. Mas não há registros de Paulo, pelo menos em meus estudos, quando li, a maioria dos eruditos que li, pensam que ele voltou para Tarso em um certo ponto e depois ele volta para Jerusalém. E nessa época, ele vê o que estava acontecendo, que a igreja agora é uma força poderosa em Jerusalém. Ele fica irado e ele quer fazer tudo o que pode para acabar com ela. Mas a ira excessiva dele, para mim, é chocante. Porque, olha, ele é treinado como um homem religioso, devoto, um homem espiritual, um rabi, um professor, como Gamaliel. E tudo isso na minha opinião, ele não devia ser uma pessoa tão irada como vemos aqui. O que você quer dizer com irado? Diz para mim. Ele estava determinado a colocar essas pessoas na cadeia, queria que alguns morressem, irado nesse sentido, e queria ir para Damasco, como você compartilhou, para fazer a mesma coisa. E é muita energia, é um fervor anormal. Pelo menos é assim que eu entendo. Ele está determinado a matar, a prender, não importa se tem crianças ou mulheres, ele quer acabar com o cristianismo, é o que ele quer. Então Deus vem e para aquilo, não permite que ele prossiga. Então, isso tudo me choca. Acho que quando eu chegar no céu, vou perguntar aquilo para ele, porque eu não entendo por que ele estava tão irado, a não ser que o diabo colocou aquilo na cabeça dele, fazendo parecer que era pior do que realmente era. Zelo da parte de uma pessoa que pensa que está fazendo o que é certo quando está fazendo o que é errado é um dos maiores problemas na humanidade. É só olhar para algumas religiões hoje em dia, não é? Algumas religiões de hoje em dia têm grande zelo e não se importam em matar pessoas. E tenho outra pergunta para o senhor, irmão Swaggart. Quando diz aqui e logo, nas sinagogas pregava a Jesus, ele não tinha ido para uma escola bíblica pentecostal. Não tinha ido mesmo, não. Imagina só. Eu acho que ele já tinha passado pelo seminário. Ele teve muito treinamento, mas ele meio que foi reciclado assim. E logo, ele entendeu claramente em poucos dias, quando a revelação veio até ele, no caminho de Damasco, e ali estava ele, depois de ver Ananias, e ele se torna um pregador rápido assim. Me pergunto o que as pessoas nas sinagogas pensaram, porque sabiam que ele estava chegando. Já era notícia que ele estava para chegar ali e estavam esperando ouvir algo negativo contra Cristo, contra o Senhor Jesus Cristo. Então esse homem prega provando do Antigo Testamento
que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E olha, o que será que aqueles líderes da sinagoga deviam ter pensado? Porque cada sinagoga tinha um grupo de líderes. Geralmente eram pessoas muito prósperas, estudadas, que governavam a sinagoga, assim como era com Jairo em Cafarnaum. Mas o que deve ter passado na mente deles quando ele começou a proclamar Jesus Cristo? A primeira coisa que eles iam pensar era blasfêmia, porque eles viam a Deus como um Deus. Nos dias que eles oravam, eles se levantavam e faziam o Shema, que era declarar. Não vemos nada nos registros dizendo que eles pararam ou evitaram, porque a Bíblia diz que ele pregava Jesus nas sinagogas, que ele era o Filho de Deus. Leia o versículo 21. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome e para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Quer dizer que as pessoas na sinagoga estavam esperando ele, mas não o que ele estava dizendo. Eles estavam chocados, acho que ficaram sem ter o que falar. Porque a maneira como descreve aqui, ele se levantou e pregou justamente o oposto daquilo que ele lutou contra como campeão do judaísmo. Agora ele se levanta, começa a ler Isaías, Ezequiel e Zacarias, todos os grandiosos livros do Antigo Testamento, provando que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Isso mostra a unção que devia estar sobre o ministério dele e o poder das palavras que ele declarava debaixo da unção. Deviam ser tão poderosas que eles não podiam negar o que ele estava dizendo. Com Cristo, eles não podiam negar o que ele dizia, então inventavam mentiras para acusá-lo de coisas que, obviamente, ele não fez. E com Paulo, acho que as pessoas devem ter pensado: espera aí, o mestre Gamaliel era relacionado, mesmo que gerações depois, com o grande mestre Halel, o mestre fariseu mais conhecido, representado e visto muito bem pelos judeus. Aí aparece esse estudante, debaixo da unção do Espírito Santo, que eles nunca devem ter experimentado, e começa a falar para eles de Jesus Cristo sendo o Filho de Deus. Eu ia amar estar ali para ver. E o versículo seguinte diz atônitos. Acho que ele os surpreendeu, ele os chocou e irritou muitos deles. Mas ele saiu dali. Pode continuar, leia o versículo 22, por favor. Saulo, porém, se esforçava muito mais. Se refere ao grande entendimento que ele tinha da palavra de Deus. E pela primeira vez, agora, ele entendia a palavra. E confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Provando da palavra de Deus que Jesus era o Messias, inequivocamente, viu? Ele provou como se você pegasse um martelo e batesse em um prego. O versículo 23 vai mostrar a reação deles. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram um conselho entre si para o matar. O perseguidor agora era perseguido. E agora eles vão tentar parar a situação. Na época, não podiam ligar com o telefone, como temos os iPhones hoje, para ligar para Jerusalém. Não tinha como. Então tinham que esperar alguém, um recado e tal. Mas parece que por algumas semanas ele pregou Cristo ali nas sinagogas, provando que ele era o Filho de Deus. Acho que pelo menos por algumas semanas, talvez até 3 ou 4 meses. É possível, não é? Eu sei que para um judeu a ideia de blasfemar é significante e posso ver eles querendo, os crentes que eram contra ele, tentando matá-lo, pois ele estava ganhando favor com as pessoas, estavam respondendo ao seu ensino como vemos, pois diz que ele foi fortalecido, havia uma oportunidade para que ele crescesse. As pessoas estavam ouvindo a ele e queriam calar a boca dele, assim como foi com Cristo. Essa não é a perseguição da cruz? Não podiam respondê-lo legitimamente da palavra de Deus, então a única solução era se livrar dele, matá-lo, e vemos a mesma coisa acontecendo hoje. Muito bem, versículo 24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. Apresenta que os cristãos falaram para ele sobre os planos dos judeus e como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite para matá-lo. Não é engraçado, mas
É assim que acontece. Fecham as portas e não vai entrar aqui não, porque senão a gente vai te matar. Informaram ele disso também, por isso ele fugia por uma rota diferente. Os discípulos, seguidores de Cristo, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Muito bem, eu gostaria de falar algo aqui. Pode ler o 26. Posso fazer uma pergunta? Quem seria maluco de participar de algo assim? Usaram a casa de quem? O cesto de quem? Olha, deve ter sido de um crente. Com certeza, mas quem era essa pessoa? Você quer que a gente salve quem? Você sabe que ele veio aqui para tentar nos matar e temos que tentar salvar a vida dele, arriscando a nossa própria vida, a vida de nossas famílias para tentar salvá-lo? Ele pode ser um impostor, pode estar tentando nos pegar, nos enganando, para que sejamos perseguidos, jogados na cadeia e por aí vai. Eu imagino o que passava na cabeça deles nessa época. Olha, deve ter sido alguma coisa. É tipo assim, imagina Adolf Hitler sendo salvo, não é? Indo pregar para os judeus. Era algo parecido. Deve ter sido fenomenal. A coisa mais fenomenal que já testemunharam na vida deles. Dá para entender bem. O testemunho dele devia ser muito forte no testemunho dele para convencer esses discípulos que ele veio perseguir. Acho que era forte como ele contava a forma que encontrou a Jesus e explicando das Escrituras também que Jesus era e é o Filho de Deus, que ele era o Messias. Mataram ele, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e deve ter falado tudo isso com o poder e uma convicção que literalmente deixou essas pessoas atônitas, não é? No próximo versículo veremos como os discípulos tiveram um certo medo de encontrá-lo por causa disso. Vamos para o intervalo e voltamos já. Você não pode perder uma só palavra. Todo crente deveria estudar